Beleza, beleza, torcida? Sejam muito bem-vindos ao mais um episódio do Cearacast. Hoje, para lá de especial, véspera de Clássico Rei que vale título estadual. E hoje nós trouxemos um cara que, entende muito do assunto, né? Entende do riscado, entende de Ceará Sporting Clube. E quando a gente fala de campeonato cearense, ele tem propriedade para falar. Mas antes de dar detalhes sobre o nosso convidado, que é para lá de especial aqui no Cearacast, primeiro, cumprimentar aqui meu companheiro de hoje na bancada, João Bandeira Neto, que é o editor-chefe aqui do Jogada do Diário do Nordeste. Satisfação mais uma vez ter você aqui no Cearacast. É uma honra, viu? Uma honra. Vou deixar você apresentar o convidado. Mais honra ainda a gente estar aqui nesse bate-papo. Mais um Cearacast para conta. E é isso, vamos falar muito do Ceará, falar desse momento que o clube vive e também desse grande compromisso que o time vai ter aí nas próximas semanas, né, Samuca? Exatamente, o Ceará que vem numa sequência positiva com o técnico Wagner Mancini, começa a embalar e vai ter esse momento de decisão, né? Tem Clássico Rei pelo Campeonato Cearense, valendo o título estadual de 2024, e hoje nós trouxemos aqui, eu fiquei até lisonjeado, porque quando ele veio aqui, quando era o Breno apresentando, que eu tava de férias, o Breno fez uma apresentação assim, digna de Oscar, cara, foi assim, belíssimo. Eu, caramba, até me arrepiei só de lembrar. Ricardo Dias Acosta é o nosso convidado de hoje, para o torcedor do Ceará, como ele é mais conhecido, Ricardinho, diretamente de Rosário do Sul. E falando sobre o Alvinegro, hoje é ídolo do Vozão, num novo cargo e mais uma vez no Cearacast. Ricardinho, satisfação ter você aqui no Cearacast e seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite e poder estar aqui no Cearacast. Obrigado, Samuca, Bandeira. Poder falar de futebol, falar de Ceará, falar dessa paixão, né, que é o nosso futebol. Isso é apaixonante e num programa com uma audiência, né, tremenda que é a de vocês. Então, vamos para cima aí que passa rapidinho o tempo, né? Legal. E falando de tempo, né, cara? Até pouco tempo o Ricardinho, né, nem 6 meses, 7 meses, estava jogando bola, hoje em dia está em outra função. Como é que é para você estar agora num novo cargo dentro de um clube que você tem uma identificação tão grande como é o Ceará? O último jogo foi ano passado, né? 28 de agosto, né? Com Floresta, né? Pela Série C. E eu costumo falar assim que era algo que eu já me imaginava, né? Poder fazer essa transição dentro do Ceará. É o clube onde eu tenho, né, a minha maior identificação, né? Onde eu realmente foram 8 temporadas aí, se tornando o 10º atleta que mais vestiu a camisa do clube, o atleta que mais teve jogos pela Copa Nordeste com o Ceará. Então são números que representam muito e tu poder estar em casa, né, numa nova função que talvez pudesse gerar um pouco mais de desconforto, tu tem a confiança, né, de todos e isso é importante, né? Mas tu precisa tá buscando, né? Eu costumo falar, aquilo que me trouxe até aqui não vai ser o que vai me levar mais adiante, né? Mas está sendo muito apaixonante, muito edificante poder estar trabalhando novamente no Ceará, numa outra função e poder estar aprendendo e compartilhando a experiência, a vivência dentro do futebol, dentro de campo também, né? Ricardinho, você falou aí, 28 de agosto foi o seu último jogo profissionalmente, assim, mas assim, essa transição entre esse momento que você decidiu, não, vou parar, a próxima temporada não quero renovar com ninguém, eu quero... Foi natural isso ou você achava que podia render mais uma temporada, assim? Porque fisicamente você tá bem, a gente vê aí um shape aí bem melhor do que muito jogador. E assim, de mercado, a gente sabe também que você teria esse mercado. Mas como foi essa transição, assim, essa conversa entre você, Ceará, família, esposa? Como é que foi esse momento de virada? Não, a partir de agora eu vou parar. Como eu falei, assim, eu já me imaginava poder fazer essa transição no Ceará, né? Tinha uma expectativa de jogar mais esse ano, ou pelo menos primeiro semestre, né? E aí sim, poder parar, poder ter um jogo de despedida, poder fazer essa transição, saindo talvez de dentro ali do campo, aqui dentro do Ceará, e já começar numa transição, numa nova função. Mesmo eu tendo toda essa identificação, não é tão simples assim quando tu sai e depois tu retorna, são outras pessoas, né? Em termos de atletas, né? Em termos de comissão, em termos até... Mas os funcionários, a grande maioria, né, são conhecidos, né? E tu tem a confiança, mas não é
não é simples tu tomar uma decisão assim de realmente parar, né? Daquilo que tu vem fazendo há 20 anos e que é a tua paixão, aquilo que tu sempre sonhou, mas ao mesmo tempo tu precisa começar a se preparar para aquilo, né? Tu começa a se imaginar dentro daquela função. E eu acho que também em termos de mercado foi eu fui pesando realmente, pô, será que vale a pena talvez ir para algum outro lugar, financeiramente também já muito abaixo, né, em termos de oferta de clube, né? E aí tu fala assim, pô, eu vou sair daqui, vou para algum outro lugar, ficar longe da família, né? Sendo que a gente fixou residência aqui. Eu passei de janeiro a fim de abril no Paysandu, eu fiquei lá sozinho, na Ana indo a cada 15 dias, a cada 20 dias, né? Então isso foi pesando também. Eu acho que a última lesão no tendão, em relação à dor, em relação a tu persistir em cima de dor, de performar em cima de dor, em render em cima de dor, também tu vai falar, não, até que ponto eu preciso forçar o meu corpo. E daqui a pouco, daqui a 5, 10 anos, como é que eu vou estar? Será que eu vou ter uma qualidade de vida também com a minha filha? Com as minhas filhas? Será que eu vou ter uma qualidade também daqui a pouco chegar numa terceira idade podendo praticar algum esporte? Então tu começa a refletir sobre muitas coisas e como sempre assim, né, de quando eu me converti, colocando para Deus os próximos passos, orando em relação a isso. Deus foi muito claro num culto onde eu estava na igreja e ele falou assim, Ricardo, não é o fim, é um começo de algo novo que eu quero fazer na tua carreira. Então fique em paz. E aí realmente tu começa a colocar, não, vou tomar a decisão de parar. Como é que eu vou me sentir? Não, tô sentindo paz, tô em paz em relação a isso. E nisso também vem o apoio da família, né, da minha esposa, das meninas. Então é uma junção, né, que vai te trazendo tranquilidade para tu tomar a decisão, né? E como é que foi feita essa transição, né? Como é que foi a chegada do Ceará para o convite, né? O João Paulo Silva teve alguma pessoa em específico que conversou com o Ricardinho para você aceitar esse novo desafio de ser até um cargo novo dentro do próprio clube, né? Assessor do departamento de futebol do Ceará Sporting Clube. Como é que foi essa chegada no Ceará até o Ricardinho? Eu volto um pouquinho, né? Quando eu saio do clube em 2021, na época era o Robson, né? O presidente. E ele, na nossa conversa que nós tivemos, ele falou, cara, tu vai sair, tu vai jogar, performar daqui a pouco mais uns 3, 4 anos. Aqui as portas vão estar abertas para ti, para tu poder assumir uma nova função, né? E realmente foi quando eu comecei a me capacitar, a buscar conhecimento, né, sobre gestão, sobre parte técnica, né? E aí tinha essa primeira conversa, o próprio João Paulo também, depois que ele assume, né, a gente começa a conversar de talvez ter essa transição. Então, aquilo que nós conquistamos dentro de campo como atleta de performance, eu costumo falar que não serviria somente as conquistas que eu tive com o clube, serviria para me trazer de volta num cargo importante de estar à frente também junto da gestão, né? Então, é muito também de como tu se relaciona, né? Nos bastidores, quando ninguém vê ou quando a grande torcida não sabe, né? Então, como tu se relaciona, isso também pesou, com certeza, a maneira do teu caráter, como é que tu vivencia aquele dia a dia, né? Então, tu poder realmente, tu ter essa oportunidade, e eu agradeço, né, ao João hoje, que é o atual presidente, por estar dando essa oportunidade. E aí acaba com o Floresta, eu tenho uma conversa com ele, eu faço uma pequena... Peço para ele para a gente poder se reunir, ver o que ele imaginava também, né, do Ricardinho, poder voltar, retornar, e aí tem um retorno positivo, e aí eu também faço uma breve apresentação para ele de como eu me imaginava fazendo essa transição, né, nessa função, e aí ele também, as coisas não acontecem dentro do clube no ano passado, precisa haver uma reformulação também na gestão, e aí logo também ele faz uma proposta, né, e também
aceito de prima também, como a gente costuma falar. E foi nessa maneira que foi criando esse relacionamento para poder retornar, né? Ricardinho, a gente sabe que no futebol, quando os resultados estão acontecendo, algumas coisas os ânimos se acalmam, né? Mas a gente está falando de um Ceará que há pouco tempo atrás e ainda não encerrou, né? Está envolto em várias questões trabalhistas, em processos, em dívidas, em um modelo assim de muitas críticas sobre esse modelo hoje do João Paulo. E aí eu te pergunto assim, você que faz esse intermédio, né, entre diretoria, tá no cargo de diretoria, de conselho, enfim, e essa relação com os jogadores, assim, como é que você tenta empilhar meio esses pratos para não deixar se contaminar o elenco com esses problemas extracampo? A gente sabe de diretoria, de questão financeira, de estar resolvendo até com jogadores que já saíram, para que isso não afete o elenco. Como é que hoje você tenta estar nessa função também? Blindar, né? Isso, o famoso tentar blindar. Não deixar que os jogadores sejam, sei lá. Hoje é um pouco mais difícil porque tu tem informação, né, no celular, dentro das tuas redes sociais também, o atleta colocar no Explore ali, tu vai aparecer muito das coisas, né? Então, realmente, tu saber filtrar também, o atleta precisa saber filtrar o que realmente é verdade, o que não é. Mas a gente precisa, como gestão, a gente precisa deixar isso da porta para fora, né? Tu precisa estar batendo em cima disso, conversando com os atletas em relação a isso. O que está nas nossas mãos? Nós conseguimos resolver esse problema, nós aqui? Não, isso aí é para o jurídico, isso aí está na mão do presidente, isso está na mão daquele departamento para poder resolver. O que está nas nossas mãos em termos de gestão do futebol, departamento profissional de futebol, atletas, comissão? Vamos focar naquilo que nós podemos fazer, que é o trabalho, que é o dia a dia, que é manter o ambiente saudável. É lógico que nós, como clube, nós precisamos ter a responsabilidade de poder não ser questionados, né, de poder realmente te antecipar as situações e dar todas as condições para os profissionais trabalharem. Agora, no futebol, às vezes as coisas estão tudo certo, mas acontece também, né, das coisas não estarem tão bem assim. A gente precisa se unir cada vez mais, saber do momento. Agora, não adianta a gente ficar focando naquilo que talvez não é tão bom no momento, mas focar no que nós estamos construindo. Não olhar, né, para o externo, e sim para aquilo que é o interno, que é o importante ali, né? Somente com vitórias, nós sabemos a importância que o resultado dentro de campo traz para esse externo, quanto pode influenciar e quanto deve influenciar. Não deveria ser isso, né? Deveria ser todo um conjunto. Nós sabemos também os impactos negativos, às vezes, que acabam acontecendo até para ter novos parceiros junto com o clube, por questão comercial. Mas cabe a nós realmente termos essa blindagem, poder estar conversando, né? Mas existiu alguma conversa do elenco atual com a diretoria, através de você, assim, para dizer, olha, gente, como é que tá a situação? Quem é hoje o líder do elenco, Ricardo? Teve até a ocasião que o Ramon Menezes ele fala, né, que teve uma reunião. O presidente também tem se colocado, né? Tem dado a cara, tem antecipado as situações para os atletas. Teria um jogador que era o líder, assim, do elenco? Na sua época era você, mais ou menos, que era hoje aquele tem contato. Fernando Miguel acabou machucando, né? O Luiz Otávio também tá machucado. Richardson, são Castilho, mais que falam. Ramon, né? Próprio Matheus Bahia também tem já um perfil de liderança. Mugni também muito importante também nesse perfil. Então são atletas que a gente procurou buscar também na contratação com esse perfil, né? De liderança. Perfil de jogar em mais de uma posição, esse perfil desse caráter também. Então, a gente sabe que às vezes vestiário é uma situaçãozinha, às vezes é um atleta que gosta de inflamar um pouquinho mais aquela situação, mas tem esses atletas que falam, pô, calma, não precisa a gente estar focando nisso, isso vai nos agregar aqui. Né? Então, você fez muito isso na época que era jogador. Exatamente. Então, tu ficar focando e potencializando algo que não vai te agregar, é perca de tempo, é perca de energia. Vamos aqui trabalhar em cima do que está nas nossas mãos. O que é o potencial nosso? O que nós estamos construindo, né?
Nós só vamos ter, na época de atleta, nós precisamos estar numa situação que nós temos que estar exigindo do clube, e hoje, como clube e gestão, nós precisamos estar numa situação que poder exigir dos nossos profissionais. Então, virou o outro lado virou outro lado. da mesa. É caminhar olhando para frente e com aquilo que tá dentro das nossas mãos para poder fazer, né? E nessa caminhada, né, você chegou um novo departamento de futebol do Ceará com o Wagner Mancini. Na outra vez que você veio aqui no CearáCast, o Wagner Mancini tinha acabado de chegar no clube, você não estava ainda no Ceará, e você cita que nunca tinha trabalhado com o Wagner Mancini, né? E agora, com esses meses de experiência com o Mancini e com a comissão técnica dele, como é que tá a relação do Mancini com o departamento de futebol e também com o elenco, a gerência do elenco? Pelo menos de quem tá vindo de fora, as coisas começam a caminhar agora nestes 3 meses, né, de trabalho do Mancini nesse ano de 2024. Mas você que tá ali de dentro, como é que você acompanha o trabalho do Mancini e como é que tá sendo essa relação de elenco, comissão técnica e departamento de futebol do Ceará? Tanto o Mancini quanto a sua comissão, né? O Regis, Cláudio, Lucas, Marcão, o Anderson Batatais, agradeço muito assim a maneira como eles estão confiando ou confiaram, né? A liberdade que eles me deram de poder estar participando ali dentro do vestiário da comissão, poder estar discutindo, poder estar conversando, né? Discutindo no bom sentido sobre futebol, sobre atleta, sobre maneira de jogar. Então ele me deu essa liberdade, a gente também aos poucos foi se aproximando, né? Fazendo esses treinos juntos, fora depois do treinamento. E ele sabe, ele foi atleta, né? Ele sabe que quando tu vivenciou aquilo ali, tu tem muita capacidade de poder estar conversando sobre aquilo. Então, eu acho que ao pouco do início do tempo, eu fui conseguindo ganhar uma confiança dele, da sua comissão, para que eles pudessem também sentir essa confiança também na minha presença ali, né? E ele faz muito bem essa questão da gestão, é um grande líder, é um cara também que tem isso, né, dentro dele, foi capitão por onde jogou, e hoje ele como treinador, ele demonstra muito respeito sem precisar alterar a voz ou sem querer se impor de alguma outra maneira. A maneira como ele fala reto, a maneira como ele gere o grupo, né, é muito saudável. E então isso vai ajudando na gestão, né? Isso ajuda no contexto geral de como os atletas recebem, a confiança que eles têm na sua liderança, né? E a maneira como tu vai performando aquilo ali também vai encorpando o grupo, e o pessoal começa a falar, paz, preciso fazer parte desse processo, preciso me manter bem, eu preciso poder estar preparado, porque daqui a pouco surge a oportunidade e eu preciso corresponder. Então são vários fatores, vários detalhes ali realmente para tu ser esse grande gestor, como é um treinador também, e ele faz muito bem esse papel. Ricardinho, a gente entrevistou aqui o Lucas Dubski e ele falando dessa montagem do elenco do Ceará. Você participou em algum momento dessa montagem, de indicar jogador? Tem alguma coisa também? Participei de todos os momentos ali, né? Desde das reuniões que foi feito um filtro do nosso grupo, daquilo que nós tínhamos, o que nós pensávamos para essa temporada, em termos também de quem era da base que nós iríamos contar pós-copinha, e aí também buscando os novos alvos também, né, de atletas para poder compor o nosso grupo, né? Pelo que você vê hoje desse elenco do Ceará, tem algumas peças que precisam chegar, ou você acha que é mais ou menos esse o esboço que vai jogar a Série B? Porque a gente sempre fala que a gente está nesse Nordestão, tem o Campeonato Cearense, mas eu acho que, sem dúvida, o foco do Ceará é lutar pelo acesso. Você já participou de várias campanhas vitoriosas do Ceará. Esse elenco, assim, pela sua avaliação em geral, que está lá no dia a dia, é um elenco que precisa de algumas peças, ou ele já está mais ou menos no esboço para lutar por esse acesso, Ricardo? Eu penso que dentro daquilo que nós conversamos é mais do que 90%, esse é o nosso grupo, né? Quando nós montamos, né, o grupo, nós montamos já pensando na temporada toda, né? Não é como era antigamente, né? Não, vamos montar um time para estadual, um time e depois vamos contratar para o brasileiro. Claro, depende muito de algumas movimentações. Tu tem que estar preparado daqui a pouco
Deus o livre, a gente perder um atleta, seja por lesão, ou seja até mesmo uma boa oferta. Aconteceu com o Fernando Miguel. Fernando Miguel. Aí o Richard começa a jogar novamente, resgatando, né, a sua confiança, a sua melhor performance. Temos o Bruno também, tem evoluído também muito. Então depende muito dessa movimentação de mercado também. Às vezes pode surgir uma boa oportunidade de fazer essa movimentação, mas é uma ou outra posição que talvez que a gente precise ali realmente para poder compor o nosso grupo aí para o restante da temporada, né? E falando agora, entrando no clima de Clássico Rei que a gente vai ter neste final de semana, Ricardinho, você é um senhor Clássico Rei também, né? De 25 jogos, são 11 vitórias por Ricardinho contra o Fortaleza, 7 vitórias do arquirrival, do Tricolor, e 7 empates. E falando de Campeonato Cearense, são 4 títulos, né? Então, o Ricardinho agora, neste momento decisivo, ele também puxa a palavra junto ao elenco do Ceará para poder falar dessa experiência e também trazer boas histórias do Alvinegro contra o maior rival neste campeonato estadual? Você tem que saber realmente, né, o momento de falar. Lógico, às vezes é um trabalho muito mais silencioso, né, de tu ir individualmente em cada um, né? Eu costumo falar que a própria atmosfera do clássico, ela fala por si só, tu não precisa estar chamando ou querendo motivar um atleta para jogar um jogo desse tamanho, né? Agora, são detalhes que tu precisa estar alertando, né? Tu não pode guardar para ti aquilo que tu sabe que tu já vivenciou muito ali dentro de campo. Então, é um jogo especial, é um jogo diferente, né? E o grupo, ao mesmo tempo, tu tem que deixar que essas próprias lideranças, elas se impõem, elas tomem a frente também, né? Mas é claro, aquilo ali, eu vivenciei no primeiro clássico, um mix ali de sentimento, né? Que eu não tinha vivenciado quando jogador, né? De tu tá fora, não sei se foi na minha sensação, assim, eu não consigo relatar 100%, né? Mas é como se fosse uma certa saudade de poder estar dentro de campo, ao mesmo tempo torcendo e ao mesmo tempo aquele ambiente de Castelão lotado, aquela atmosfera prazerosa, né? Que tu vivenciou por muitos anos, foram 25, né? Sim. Clássicos, então é um jogo diferente, é um jogo à parte, é um campeonato único entre Ceará e Fortaleza, o Clássico Rei, né? Então foi um mix, mas ao mesmo tempo tu tem que permitir essas lideranças expor o coração delas, né? Tu tem que permitir que eles mesmo resolvam algumas situações entre eles, né? Mas é claro, sabendo pontuar, sabendo colocar aquilo que tu já vivenciou, né? E até porque neste ano de 2024, muitos atletas do Ceará, eles iniciaram este novo ciclo, né? No Fortaleza tinha muitos jogadores já de temporadas anteriores que já atuaram contra o Ceará, mas aqui no Ceará foi a primeira vez que muitos jogadores, né, eram 3 ou 4 atletas que no primeiro Clássico Rei não tinham enfrentado o Fortaleza, então estavam conhecendo ainda a atmosfera que é ali a Arena Castelão, né, porque todo o enredo é diferente, né, a semana muda, a capital como um todo, o assunto do dia é aquilo durante toda a semana, e ainda mais quando é final, a história é ainda mais diferente, né, até porque desses 25 jogos, 20 partidas foram pelo campeonato estadual, né? A importância que ainda o campeonato estadual, o campeonato cearense tem para Ceará e Fortaleza, e ainda mais pro Vozão, tá entre os objetivos do clube neste ano, né? E tá todo mundo bem encaminhado também com essa ideia de conquistar o estadual neste ano de 2024, né, Ricardinho? É isso aí, nós desde acho que do primeiro dia realmente, onde nós colocamos os objetivos da temporada, é muito claro poder voltar a vencer dentro da nossa casa, né? Dentro do nosso estado, o estadual, né? O último título foi em 2018, né? E onde eu fazia parte ainda como atleta também, né? E nós sabemos tudo que envolve, né? O atleta, eu costumo falar que um dos grandes desafios do atleta é tu ter a mesma concentração, aquela mesma gana, aquela mesma vontade, aquele mesmo jogo, aquele nível de atuação nos outros jogos, sem ser o clássico. Porque a atmosfera, ela te obriga a ter aquele sentimento. Mas e quando não tem? Quando é um jogo contra um Itabaiana, que é o último colocado da outra chave, que inconscientemente tu já acha que vai ser um jogo mais tranquilo.
E aí como é que tu vai se impor, como é que tu vai estar ligado, né? Então esse é o grande desafio do atleta, de realmente estar naquele nível de atuação, mesmo como se fosse um clássico. Isso é diferente também às vezes para o torcedor, né? O torcedor num clássico ele vai apoiar mais, ele vai se entregar mais na arquibancada, porque ele sabe o que envolve aquilo ali, e é diferente de tu vai ir para um jogo contra com todo respeito, né, mas contra um Itabaiana, contra um outro adversário que não tem a mesma concentração diferente. Concentração. Né? Então isso é algo que tu precisa estar pontuando também. Isso o professor Mancini também frisa muito bem durante a semana, né, em termos de entrega, de concentração, porque às vezes o teu inconsciente acaba, pode 5%, 10% que tu deixa de estar naquele teu limite, pode fazer uma diferença, né, na tua performance dentro de campo, né? Carinho, puxando um pouco disso que você está falando, dessa performance dentro de campo, você já participou todos esses clássicos reis e em alguns momentos você jogava com o Ceará com um elenco bem superior ao Fortaleza e vice-versa, né? Assim, e aí a gente sempre tem essa máxima no futebol dizer, não, no clássico as forças se igualam. É verdade mesmo, assim, alguns clássicos você foi jogar, pô, meu time é muito mais superior e mesmo assim a gente tá tendo dificuldade, porque como é realmente essa força que se iguala num clássico, Ricardinho? E é bem por aí mesmo, tu não tem como tu cravar, tu tá à frente ou tu tá numa divisão acima que o teu rival, que tu vai vencer, né, que tu vai vencer com uma facilidade. Uhum. Vai muito realmente do dia, de como tá o time, como tu se impõe dentro de campo, né? Porque, como que eu falo, a atmosfera ela é para os dois lados. Os dois estão num nível de concentração, os dois estão numa pilha durante a semana, naquele entorno falando, cobrança, não pode, temos que vencer, é um jogo à parte, para dar confiança, para dar sequência para a gente. Então, os dois lados têm isso, os dois lados se respeitam, né? Então, se iguala muito dentro de campo. E para isso, tu precisa estar atento, tu precisa estar ligado, tu precisa realmente estar naquele, que a gente costuma falar, no fio da navalha, né? Sempre naquele extremo ali, para tu realmente tá performando, para tu tá realmente totalmente entregue dentro daquela partida, né? Nem Então, pilhado demais para ser expulso com 5 minutos, nem muito descansado para perder a bola, né, Carlinhos? Cabeça fria, o coração fervendo, né? Aí, Abel Ferreira aí, ó. Eu gostava dessa pilha boa, né? De tu às vezes caçar uma confusão com um atleta, e aquilo ali me mantinha ligado. Deu certo algum, assim? Pô, a maioria são 11 vitórias contra 7, né? 7 empates, a maioria conseguia, né? Então vai de cada um. Lógico que hoje tem VAR, né? Hoje tu tem que tomar um pouco mais de cuidado, tu tem que saber também o árbitro que está apitando, se vai te permitir talvez a se impor um pouquinho mais. Então cada atleta tem a sua maneira de se manter ligado, de se manter concentrado. Uns mantêm, né, um pouco mais a sua calma ali, realmente foca naquilo que pode estar fazendo. Mas eu sempre procurei estar pilhado, né, no jogo, discutir, bater boca, cobrar, às vezes com meus próprios companheiros. Então isso me deixava muito ligado dentro de um jogo, né? E no dia a dia, lá na época que você era atleta, Ricardinho, você era um cara, até hoje em dia, é um cara muito tranquilo, né? Que se impõe pela voz, mesmo pela tranquilidade, pela forma de falar. E isso acaba que tendo também, você falou mais cedo, sobre a questão do respeito ao adversário, né? Não ficar criando essas pilha, né, pra torcida, não gerar esses burburinhos, como a gente fala aqui na imprensa cearense. E aí, o Ricardinho, dentro de campo, em Clássico Rei, acabava tendo essa mudança, né? Até outro cara que também hoje joga como Ceará e quando enfrenta o Fortaleza ele cresce muito, é o Richarlison. Eu fico impressionado que quando é Clássico Rei, o Richarlison, ele entra uma áurea dele ali de tipo um guerreiro mesmo, e ele vira outro cara quando ele enfrenta o Fortaleza. O Ricardinho também, quando enfrentava o arquirrival, como é que era em campo, cara? Eu queria saber os detalhes mesmo, assim, se você tem história de bastidor, de jogo pilhado, que o Ricardinho entrou ali na história. Pô, cara, vamos tentar acalmar aqui, ou então tentar pilhar pra poder pilhar ainda mais a situação, pra esquentar ainda mais. Tem uma história bacana do título de 2018, se eu não me engano, que o professor Chamusca acaba passando mal, né? Mas eu termino de contar, voltando pro Richarlison,
eu creio que vai muito pela identificação também. Ele é esse atleta com esse perfil de muita marcação, de muita entrega, de muita raça. Eu costumo falar para ele que isso influencia muito o nosso time, a maneira como ele se comporta, a maneira como ele se entrega, isso contagia, né, o grupo, não somente ele, mas todos têm a sua maneira de contagiar. E ele, por ter uma identificação maior, né, tem uma história já com nós, né, tem acesso, tem título. Então, isso traz uma responsabilidade a mais para esse atleta. Ao mesmo tempo, quem não tem, talvez, tanta identificação, quem está chegando agora, quem jogou 2 clássicos, tipo assim, tá entendendo o que é clássico, sabe o que é realmente um clássico, mas talvez não tenha aquela responsabilidade toda, e isso pode ser bom para ele, né? Ele pode talvez tirar uma carga extra e poder performar, tá bem. Então sempre tem os dois lados, né? Então, mas esses atletas que têm uma identificação, eles precisam ter isso em mente, eles precisam ter essa noção, a importância que eles carregam dentro do clube, de torcedores. Tu vê, pô, ele, Richard, os caras têm uma identificação mesmo que se eles passaram por um momento não tão bom, mas a partir do momento que eles começam a performar, entregar de novo, a torcida já vem junto, já demonstra, né, todo o seu carinho, porque sabe do potencial que eles têm, né? Diferente de um atleta novo que precisa construir a sua história, que precisa criar novamente, criar uma identificação ali, né? Então são esses 2 pontos, e em termos dessa história que eu falei do professor Chamusca, né? Nós tínhamos ganho o primeiro jogo em 2018, e no segundo nós estávamos ganhando novamente, se eu não me engano, e o professor passa mal, o professor Chamusca passa mal. Eu só lembro do doutor ter me chamado, falou, cara, não sei se baixou, subiu a pressão do professor, e ele estava deitado na maca lá no vestiário, e ele, pô, vai lá falar com o professor Chamusca lá. Aí eu lembro que eu fui lá, ele estava deitado assim, e aí eu falei para ele, professor, fica calmo, fica tranquilo, nós vamos ser campeões, confia naquilo que tu já vem desenvolvendo no nosso time. Não vai ser meio tempo que tu não vai estar ali à beira do gramado que as coisas não vão acontecer. Ao mesmo tempo, eu sabia da pilha que tinha o Caé, que era o auxiliar dele, né? Ele como auxiliar, ele pilhado no banco de reservas, pá. Aí eu saio do professor e vou conversar com o Caé. Falei, professor, eu preciso que tu entenda e eu preciso que tu mantenha a tua calma, porque tu vai estar à frente do time nesse momento. Então é importante que tu mantenha a tranquilidade, nós vamos ser campeões, não precisa tu ficar pilhado como tu... Não que isso não seja bom, mas para esse momento agora, se mantenha tranquilo para tu poder passar essa tranquilidade para a gente terminar o jogo e consagrar esse campeonato, né? E aí, graças a Deus, acabou tudo bem, nós fomos campeões e acabou sendo o último campeão o Ricardinho do teve título que estadual, acalmar, né? o Chamusca e pedir também para tranquilidade. E esse embate com os jogadores do outro time, tinha todo momento, e aí depois que passava o jogo, voltava a ser tudo bem, ou a rixa ficava assim um pouco? Faz parte, eu costumo falar, velho, que fica aqui dentro de campo, passa, tu vai, pô, desculpa aí, meu velho, é coisa de jogo, né? Às vezes uns aceitam ou não, outros acabam carregando para aquilo ali, mas tu vai ficando mais maduro, experiente, tu vai entendendo que, pô, é uma pilha boa, tu também não vai se ofender após aquilo ali, né? Acabou o jogo, acabou, mas fica dentro de campo, né? Cada um tenta usar das suas armas, daquilo que acha que pode influenciar positivamente para o teu time, mas é prazeroso, é gostoso essa rivalidade. Ricardinho, E até falando ainda sobre esse clássico, você vai... Não, é porque eu ia falar sobre o peso de alguns jogadores que tem clássico, né? E a gente tá falando que o Ceará hoje, ele tem um Eric Pulga, bem jovem, né? Tá começando agora a sua carreira, e é um dos principais nomes do clube, é aquele em que o torcedor deposita mais confiança para decidir um clássico, é aquele cara que chega junto, tá fazendo um grande início de temporada. Então, assim, como
dar tranquilidade suficiente para esse menino para que ele nem assuma demais responsabilidade, isso atrapalhe, e também ele não se desligue. O que é que vocês tentam conversar com ele ali no bastidor para dizer qual caminho seguir para essas finais aí? Porque eu acho que vai ser uma das primeiras finais que ele disputa como protagonista, né? Eu acho que tu falou bem, né? Não dá tanta responsabilidade assim, né? Ou que ele não realmente traga para cima dele essa responsabilidade a mais. Ele é um menino novo, tá num excelente momento, tá voando. O que a gente procura conversar com ele é a preparação. Quanto mais ele se preparar, quanto mais ele for campeão de todos os detalhes daquilo que envolve a carreira dele, os 100 minutos dentro de campo vai ser natural daquilo que ele já vem performando. Então, essa confiança que ele tem precisa ser algo positivo para ele poder desempenhar. Ele sabe que ele pode fazer 1, 2, 3 jogadas, talvez ele não acertar, ele vai ter a confiança para poder fazer a quarta e definir para nós e criar uma situação de gol para nós. Agora ele precisa começar a aprender e saber gerir essas emoções, né? Saber que ele faz parte de um processo, ele faz parte de um time que está proporcionando isso para ele poder performar em alto nível. Agora, cada vez mais cuidar desses detalhes, se preparar, né? É isso que vai fazer com que ele suporte mais os jogos, né? Suporte melhor essa certa pressão em cima dele. Então, ele é refém dos seus próprios resultados, né? Agora, precisa entender que ele faz parte de um time, ele faz parte realmente dessa máquina, que ele é uma peça importante, assim como todos os outros, né? E como é que o Ceará também está trabalhando nessa questão de blindar o atleta, no sentido em que o Ceará mesmo já sofreu em outras ocasiões, em outras temporadas, que quando o jogador começa muito bem um ano, seja no Campeonato Cearense ou na Copa do Nordeste, outras equipes acabam crescendo os olhos para cima de alguns jogadores. E o Eric Pulga, querendo ou não, começa a despontar com a camisa do Ceará, são 9 gols marcados neste recorte que a gente vem fazendo na temporada. Como é que o Ceará trabalha com o Eric Pulga e também com a comissão técnica para poder segurar esse jogador aqui até o final de 2024, pelo menos, já que ele está despontando e que seja importante também no Campeonato Brasileiro da Série B, Ricardinho? Isso é natural do mercado também, né? O atleta em 3 meses aí de competição, 90 dias praticamente de temporada, tem excelentes números, né? Gols marcados, são 9 já. Assistência, característica dele também que chama a atenção, né, de todo o time, que são esses extremos do drible, da velocidade, e ainda mais se tu tem um extremo que faz gol, isso também releva, né, ainda mais o interesse, né, chama mais atenção. É difícil tu controlar talvez o que pode estar chegando para ele, né? Uhum. Agora ele precisa saber o que ele faz com essas informações, né? O clube está atento, né? Isso fica muito mais com o presidente, com o próprio Lucas Drubsky em relação a isso, né? Mas ele encarar com naturalidade. Ele precisa encarar com naturalidade o momento, a fase dele. E é o que eu falei, o sarrafo que ele tá aumentando, isso precisa estar trazendo esse nível de entendimento da carreira dele, que ele vai precisar continuar performando, vai continuar buscando a sua evolução. E se for acontecer, que se for algo muito bom para o clube e bom para ele, vai depender do nosso presidente, do João, do Lucas, da nossa comissão, entender se é bom fazer ou não. Mas a gente espera contar com ele aí na temporada, né? Por aquilo que ele vem performando, né? Perfeito. E ainda falando um pouco dessa questão de característica em campo, né? Essas últimas temporadas, vem se notabilizando no Ceará, o cara que se destaca é o cara que atua como extremo, né? O Eric na temporada passada, o Eric Pulga neste ano. Tá faltando nas categorias de base dos clubes brasileiros também a formação de um meia de articulação igual o Ricardinho, igual o que tinha anteriormente aqui, um cara que tinha essa visão de camisa 10 de fato. Você acha que pela sua visão, até mesmo na seleção brasileira, né? Hoje em dia tem ali o Vini Júnior, o Rodrigo, o Endrick, que é mais centralizado, mas na sua visão, o que tá faltando pro futebol brasileiro ainda formar aqueles caras que tinham essa áurea de ser um articulador nato no meio de campo? Tá faltando alguma coisa nas categorias de base? Eu acho que mudou um pouco a maneira de jogar, né? Antes era muito notório tu ver o camisa 10, aquele cara
talvez da bola parada, que pensava o jogo, que era da assistência. Hoje continua tendo, porém esses camisas 10 viraram 8, viraram muitas das vezes até um número 5, que é onde começa a construção do jogo. Aqui mesmo eu atuei como 5 com o Anderson no Campeonato Brasileiro da Série A em 2019. Então, diminuiu muito, né, esse espaço de jogo, né? Os times mais compactados, fisicamente, tu não tem também muito tempo de pensar, de estar jogando de costa entre linhas. Então, mudou um pouco realmente dessa construção da base em relação a tu ter uma figura de 10, né? Parte tática também, esquema tático. Hoje tu joga com 2 extremos, né, que é uma característica de velocidade, o centroavante. Às vezes é um tripé por dentro, é um meio armador um pouco mais centralizado. Então, saída de 3, tu coloca 5 lá na última linha para trazer um desconforto para o adversário, tu começa a ter uma criação. Então, antigamente o futebol era mais espaçado. Então, tu tinha notório aquele camisa 10, né? Tu tinha aquele espaço para tu poder pensar, girar, fazer o jogo andar para um lado para o outro. Hoje é um pouco mais atrás, é um segundo volante, é um terceiro homem de meio de campo que acaba construindo, que acaba tendo essa característica de estar pifando, da bola parada. Tá, né, dando aula tática aí, viu? Ricardinho, pensa ser treinador, evoluir outro passo, ou é mais nessa questão de gestão, Ricardinho? Não, hoje... A gente já falou do seu passado, né, de jogador, esse presente, que agora é esse cargo de gestão, e o futuro do Ricardinho, assim, é o que? Eu penso em construir a minha carreira como gestor, né, mas sou muito apaixonado também por essa parte tática, parte técnica, né, eu vivenciei isso aí muito tempo, né, num primeiro momento, quando eu começo a pensar numa transição, eu pensava em ficar dentro de campo, né, como um auxiliar e depois, quem sabe, tornar um treinador. Mas esse olhar técnico, essa capacidade que eu vejo que eu tenho também desse entendimento de jogo, de leitura, também eu posso estar agregando, né? Posso estar agregando também na gestão, né? Então, por enquanto, o Ricardinho apenas na gestão. Isso. Ricardinho, outro ponto que eu queria que a gente trouxesse aqui para o nosso debate, e que eu acho que é de suma importância a gente levantar esses assuntos, que é sobre a questão financeira dos jogadores, né? A gente citou aqui o Pulga, o Samuel citou a base, e assim, a gente sabe o quanto a carreira de jogador é curta, o quanto é importante você ter uma consciência financeira, e hoje a gente está falando de contratos muito milionários, de altos salários, né? Você pegou também essa transição desses salários agradáveis e bons, mas assim, como é que você tenta passar, usando o seu exemplo, né? Tipo, você tem quantos anos, Ricardinho? 38. 38 anos, assim. Teoricamente, apto ainda para fazer várias coisas no mercado, mas já parou para essa sua função, assim, de jogador. Então, assim, como é que você tenta passar para esses jogadores da base, o próprio Pulga, ou esses meninos que estão começando, a importância dessa organização financeira, né? Porque eu acho que isso reflete até uma tranquilidade maior dentro de campo. Porque boa parte desses jogadores carregam, assim, uma família inteira nas costas, uma pressão muito maior. Então, assim, como é que o Ricardinho, o experiente Ricardinho, tenta mostrar para essa meninada ter um pouco dessa organização financeira? Isso realmente é um grande desafio, né? Pro atleta saber lidar ou gerir a sua própria família, onde coloca uma responsabilidade gigantesca nas costas dele, né? Por ser talvez o provedor daquela casa. Ele com 18, 19, 20, 21 anos, ele acaba sendo o pai de uma família e tendo que... E hoje isso cada vez mais, né? Eu acho que essa visão em relação a isso, né? Realmente o atleta como um produto ali de poder tá provendo para casa, né? Antigamente, eu acho que era muito mais a paixão que tu tinha, né? Aquele sonho de ser um atleta, não tão somente comercial, financeiramente, para tu realizar os sonhos da tua família, de dar uma situação melhor, mas realmente a tua paixão por realizar aquele sonho, né? É trazer conhecimento, é trazer clareza, né? Trazer capacitação para esses atletas,
fazendo palestras de profissionais que têm essa vivência, essa expertise. É algo que também está dentro para a gente poder começar a fazer lá na base, né? Começando com uma educação financeira. E aí não tem como tu realmente impor algo para um menino, né? Tu vai trazer uma consciência e trazer um conhecimento e ele realmente poder discernir e poder acender uma chave dentro dele e falar, caramba, eu não tive isso, né? E não somente financeira, é familiar, base estrutural. Então, são muitas coisinhas, são muitos detalhes para o atleta liderar a sua carreira, que vai fazer uma grande diferença, né? Eu costumo falar também assim que na minha carreira eu não consegui, ou eu não tive ninguém para que pudesse me orientar. Ricardo, tu consegue visualizar tua vida daqui a 5 anos? Daqui a 10? É importante, né? Eu sempre fui muito do vivenciar o dia, o momento, aquela estação, de tu realmente começar a programar, ou tu realmente, com 38 anos, como é que eu quero estar? Né? Como é que eu quero chegar numa transição? E aí tu já começa a pensar, não, eu preciso me preparar. Eu tô com 20, 21, 22, 23, 25 anos. Daqui a 10 anos, se eu começar a estudar agora, daqui a 10 anos eu vou estar numa bagagem bacana, eu vou poder fazer uma transição legal. E aí a gente precisa quebrar um pouco essa cultura, essa questão de que o atleta de futebol ele precisa ganhar dinheiro para não trabalhar mais depois que parar. Sendo que tu vai parar com 35, 38, 40, 41, quem sabe, poucos, tu tem mais 40, 50 anos pela frente. Tu não vai fazer mais nada. Tu vai achar que tu só é um atleta ou que tu só sabe jogar bola. Não, tu tem uma vida pela frente, tu tem uma caminhada longa pela frente, né? Então, são detalhezinhos que tu precisa trazer a consciência para o atleta, para ele começar a pensar, ou pelo menos para fazer com que ele se questione em relação a isso, mas que sim, são importantes para a liderança da sua carreira, né? Perfeito. E fica muito na cabeça do torcedor também essa época ainda do Ricardinho jogador, né? Vou voltar ao assunto só para ter esse... Agora eu queria fazer no final aqui do podcast, Ricardinho, várias perguntas e aí você... para ter aquelas perguntas mais rápidas, né? As respostas mais rápidas. Tipo assim, um cara que quando você jogava era o seu parceiro, assim, um cara que, esse cara aqui foi realmente uma dupla, fizemos uma dupla muito massa quando joguei futebol. Pode ser no Ceará ou outra equipe que você recorde. Tem algum atleta assim que quando você jogava fazia a dupla com o Ricardinho, fazia acontecer no campo de jogo? Rapaz, assim, aqui dentro do Ceará, né, duplas com o João Marcos, né, de volante, Magno Alves, assim, a capacidade que ele tinha de dar opção para mim, que era um meio campo, que era essa característica de amador, de passe, facilitava muito, né? Todo ano, toda temporada tinha um diferente, né? Todo mundo saía e você continuava. O Elton, um grande irmão, né, que nós iniciamos juntos lá no Irati, depois viemos a jogar juntos aqui no Ceará em 2017 e 2018. Então tu vai construindo, né, amizades e onde as famílias também constroem uma unidade bacana, e até hoje a gente é muito próximo, né? Agora realmente tu conta nos dedos aqueles que tu consegue compartilhar do teu coração, né? Tu sabe aqueles que são companheiros, que são colegas, que tem uma certa amizade, mas e tu realmente compartilhar do teu coração algo mais tu conta nos dedos, né? Até a gente pegando o histórico do Ceará contra o Itabaiana, aquele 3-0 aqui no PV, um dos gols do Magno Alves veio de uma assistência sua, um belíssimo lançamento que você dá e ele coloca de cabeça no fundo das redes. E falando aí de amizade, tem amizade com o Eric, né? Que é pai do Rodrigo, e até é uma história muito legal, cara. Até nessa semana o Brasil conseguiu ir bem contra a Inglaterra, contra a Espanha. O início do trabalho do Dorival Júnior, e sempre vem as fotos, né? Você com o pai do Rodrigo, o Rodrigo pequeno com a camisa do Ceará, entrando em campo com o Eric. Então, é uma história que também junta o Ceará com a seleção brasileira. É muito bacana também ver você também junto com o Ceará. E amigo também do Eric, né? O Eric é desses poucos que dá pra contar no dedo, assim, realmente de amizade, né? Dentro do futebol. E a gente tá sempre conversando também, esse gol mesmo que o Rodrigo fez, né? Eu brinquei com ele, eu falei, o goleiro achou que ia fazer um zoinho na frente do Rodrigo, né?
que aí tem um treinador nosso que nós trabalhamos junto, o Tadei, que falava muito do zoinho, né? De tu olhar e virar o pé no cara, né? Então, a gente está sempre conversando, trocando ideia também em relação a celebrando também esse momento deles, né? A maneira como eles viveram um processo, né? E hoje eles estão colhendo tudo aquilo que eles plantaram. É gratificante demais poder ver, né? Centrado, né? Um menino muito do bem, tranquilo, né? A presença dos pais, do Eric, da Denise, da sua irmãzinha mais nova, né? A Bia, a Ana. Então, essa base familiar, como a gente conversou agora há pouco, o quanto vem sendo importante, né, na construção dessa carreira dele, né? Não que ele não vai ter a vida dele, mas ele tem os pais próximos, ele tem essa gestão próxima, o Eric jogando, sabendo o que vai estar trazendo, o que vai ser bom para ele, né? Então isso é importantíssimo na construção dessa carreira, né? Em relação à assistência... Sim. Tô até cobrando o Abreu, né, para trazer em vídeo as assistências e gols aqui no Ceará para a gente poder tá relembrando, né, Brasilito? Legal. O Abreu, que é o assessor de imprensa do Ceará Esporte Clube, também está aqui no estúdio do Ceará Cast. É um cara que é um documentarista nato, né? Tem uns documentários legais lá na Vozão TV, que sempre tem ali a produção do Abreu Neto, então a gente sempre elogia também aqui no Ceará Cast. E Ricardinho, um treinador que te marcou, cara, que deixou, assim, lembranças boas, assim, no Ricardinho na época de jogador também, e hoje em dia também como assessor de departamento de futebol do Ceará. Eu não consigo citar somente um, né? Eu admiro muito e são diferentes momentos aqui dentro do clube, né? Ricardinho que me trouxe, Sérgio Soares que acabou me trazendo como um segundo volante, fazendo com que o nosso time fosse um time bem ofensivo, Lisca com a sua capacidade também de fazer o time jogar, de performar, Anderson Moreira, próprio Chamusca. Então o Anderson foi assim um cara também que conseguiu com que eu tivesse um entendimento maior de jogo, de parte tática, de esquema, de jogo posicional, de fazer com que o time possa criar situações de gol sem precisar ter uma jogada individual, somente com um jogo posicional, passe, criação, lançamento, movimentação. Enfim, são treinadores que eu admiro muito e que eu busquei filtrar algo de bom que eu aprendi com eles para poder tá trazendo para agora também, né? E um clássico rei na memória? Um clássico rei na memória do Campeonato Brasileiro, depois de anos, né, que não se encontrava, né? Nós vencemos 2-0, 2-1, se eu não me engano. O Castelão lotado, né? Tem uma imagem bacana também, assim, de um time compactado, e é nisso que eu, né, com o Anderson, nós estamos no último terço, o Luiz Otávio e Valdo, nós estamos lá marcando em cima, né, que era o Felipe Alves que gostava de jogar, que não, né, então hoje é difícil de tu ver assim, um time posicionado no último terço de campo, marcando sem medo de tomar um lançamento nas costas. O nosso goleiro, se não me engano, era o Richard também, bem adiantado. Então aquele foi um clássico marcante, fora os de 2013, nós vencemos 4 clássicos, finais que nós disputamos em cima também. Então todo clássico tem a sua história, né, e tem o seu detalhe, né. Legal. Perfeito, assim... Mas que honra, viu? Que satisfação demais, cara. Essa aqui tem que entrar na coleção do Ceará Cast. Torcedor, você já favorita aí, pra quando você quiser aprender um pouquinho mais. Porque aqui a gente fica só acompanhando o Ricardinho, que sempre dá uma aula, deixa ele falar, porque desenrola mesmo o assunto. Ricardinho, Ricardo Dias Acosta esteve aqui hoje no Ceará Cast. Ricardinho, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. As portas sempre abertas aqui no Ceará Cast para recebê-lo mais uma vez, viu? Fique à vontade. Valeu. Eu agradeço, um papo de alto nível, né? Conhecimento também de vocês sobre futebol. Isso engrandece e enriquece a resenha, o debate, e quem agradece é o telespectador que está acompanhando, o fã que gosta do programa, né? Obrigado. Perfeito. Obrigado demais. João Modeiro, também satisfação ter um amigo aqui sempre. É um prazer, obrigado, Ricardinho, por atender prontamente a gente aqui. Valeu, Samuca. Pode convidar que eu tô aqui de novo. É isso. Ceará Cast toda quinta-feira às 8h34 da noite na tela da TV Diário. E também a gente vai acompanhando aqui. Você que pegou da metade do episódio,
vai lá no YouTube do Jogada SVM, tá lá o episódio completo. E se você tá no carro, quer apenas ouvir o áudio, no tocador de áudio da sua preferência, tá lá o Cearacast redondo com o episódio com o Ricardinho falando sobre Clássico Rei, falando de experiência como jogador, como assessor do Departamento de Futebol do Ceará, e tudo isso e muito mais você acompanha aqui no YouTube do Jogada também, além desses tocadores de áudio. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana, pessoal!